Muito boa noite, estamos ao vivo para mais uma live que acontece toda quarta-feira, todo sábado aqui nesse canal, onde a gente fala de regularização imobiliária e muito mais do que isso, como você pode viver bem com a regularização. A gente tem nosso treinamento que ele te ensina como chegar aos 10K, você é arquiteto, você é engenheiro, para você que atua na área, né? Então, hoje a gente vai fazer uma live mais do que especial com a engenheira Larissa. Ela já entrou aqui, Dani? Já está aqui. A gente consegue aqui, ó. Aqui o mais. Vamos lá, é ao vivo. Então. Você não tem pedidos. Vamos lá. Ter solicitação. Show de bola. Vamos só aguardar a Larissa entrar aqui e aí a gente já inicia nosso bate-papo de hoje. Olá, Larissa, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a Tudo todos. bem? Boa noite para sua mulher também que sai do seu lado. Um beijo. A Daniele está aqui do lado, ela não gosta de Oi, aparecer, Dani, não. tudo bem? Tudo bem. Mas ela tá dando suporte. Hoje eu fui no oftalmo de latear pupila e, nossa, mãe, aí fui entrar aqui pelo YouTube também, a gente vai começar a transmitir pelo YouTube e não dei conta não, eu tô aqui só tô enxergando o vulto, mas tá tudo certo. Só embaçado, está tudo embaçado, mas tá tudo certo. Faz parte, faz Sim. parte, mas independente disso, a gente sempre tá aqui, Larissa, para fazer a live, entregar um pouquinho de conteúdo, passar um pouquinho aí da nossa experiência profissional também pro pessoal, porque a nossa ideia é a gente conseguir de fato melhorar a classe, né, da engenharia, da arquitetura, com trabalho que é, assim, eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado pela regularização, pela transformação que ela fez assim na minha vida profissional e consequentemente em todo o restante da vida, né? Então, assim, é importante a gente estar aqui junto, não é não? Larissa, e obrigado por aceitar esse convite aqui para fazer essa live hoje aqui. Né, você que está super atuante aí nas redes sociais, né, já está fazendo um barulho legal aí, já está bem reconhecida no meio, foi para a FEICOM, já foi reconhecida lá, reconheceu também. Que legal, Larissa. Mas, por favor, se apresente para quem não te conhece ainda, que vai assistir aqui a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, uma honra participar aqui da sua live. Você é uma pessoa que eu admiro demais, um profissional incrível, né? Que eu tenho uma total admiração, um profissional muito competente, né? E é uma honra participar aqui da sua live. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada também a todos que estão entrando, né, para assistir a gente. Vai ser um conteúdo bem bacana. Eu espero que todos estejam conseguindo me ouvir bem, porque a última live que eu fiz também como convidada, meu áudio ficou falhando, eu não sei porquê. Então, eu espero um feedback também de vocês que estão entrando na live, para confirmar se está escutando bem, se meu áudio está ok também, porque eu acredito que o Igor está conseguindo me ouvir, né? Normal. Para mim também aqui o áudio está ok. Então, só me confirmem. Chuva de corações aí também para poder dizer que o áudio está ok. Muito obrigada pelo convite, Igor. É uma honra, é um prazer. E eu sei que a gente vai conseguir entregar muito conhecimento, agregar muito valor para o pessoal que está aqui nos assistindo. Show de bola. Isso mesmo, pessoal. Clica aí no coraçãozinho, isso daí é importante pra gente, né? Para o Instagram entender que essa live é relevante, que precisa ser entregue para mais pessoas. Isso daí ajuda demais mesmo a gente, legal? Larissa, tá bom, mas depois de tudo isso, quem que é a Larissa? Então, meu nome é Larissa, eu sou engenheira civil, eu moro em Santos, no litoral de São Paulo. Eu atendo aqui na região da Baixada Santista, então atendo nas regiões próximas como Praia Grande, Cubatão, São Vicente, Guarujá, regiões das proximidades, e também consigo atender em outros estados, em outros lugares através de parcerias. Então, hoje eu atuo também com parcerias, com consultorias para outros tipos de profissionais que moram em outros estados e presencialmente atuo aqui em Santos. Com o quê? Com regularização, né? Que é a minha queridinha e a sua queridinha também. Foi como eu comecei a atuar, né, na engenharia civil de fato. Então, eu me formei, já parti para a área da regularização. Comecei ali com regularização residencial, depois comecei a pegar as comerciais. E aí, consequentemente, eu comecei a pegar tanto regularização comercial na prefeitura e no corpo de bombeiro. Então, toda a parte comercial de corpo de bombeiro, de vigilância, para poder tirar o alvará de funcionamento. Então, toda essa parte eu consigo ali entregar para o cliente. E atualmente,
atualmente também eu estou estudando uma área nova que é avaliações de imóveis. Então é mais uma área para a gente conseguir conciliar, porque a regularização, ela não para na prefeitura, né? É o que muita gente pensa. A gente que trabalha com prefeitura, a gente consegue trabalhar com prefeitura, com Receita Federal, com cartório, com corpo de bombeiro. E agora também eu quero trabalhar para os bancos. Então, estou estudando essa área nova para agregar aqui no escritório. Bom, essa é a Larissa. Show de bola, multitarefa, hein, mulher? Ah, eu amo, de paixão. Essa parte de Larissa, imóveis, de lidar com burocracia. Larissa, uma coisa bem legal que eu vejo em você, mas eu vejo que é uma dúvida muito recorrente. Muitas pessoas, de verdade, elas me escrevem e falam: ah, eu não sei por onde começar. A pessoa que se sente insegura para começar. Quanto tempo você tem de formada, Larissa? Bom, estamos em abril. Vamos entrar em abril já, né? Então, eu tenho 1 ano e 4 meses. Nossa, mas Que eu peguei meu CREA, eu acho que menos de 1 ano, né? Porque demorou para conseguir pegar meu CREA. Na verdade, eu me formei ali em dezembro. E aí, em fevereiro, se eu não me engano, eu assinei a colação de grau da faculdade. Aí, depois que eu fui pegar meu CREA. Então, eu comecei a atuar antes de pegar o CREA, na verdade, né? Comecei a atuar você em já janeiro. atuava antes, durante a faculdade, estagiava, teve algum contato com regularização? Como que foi essa sua trajetória? Então, na verdade, a faculdade não ensina nada sobre regularização, né? Eu acredito que muita gente que está aqui assistindo essa live caiu de paraquedas também nessa área e não tem, quando já você está começando, não tem tanto entendimento, são poucas pessoas que falam sobre o assunto, né? Uma das pessoas é o Igor, que inclusive tem o curso dele que trata sobre essa parte de regularização. Então, são poucas pessoas que tratam sobre esse assunto. E a gente, quando está estudando, a gente fica muito focado, engenharia é só obra, né? Engenharia é só projeto estrutural. Então, eu não tive esse convívio com a regularização de fato. Mas perto de me formar, quando eu estava no 10º semestre, eu praticamente não fiz estágio, né? Eu consegui um estágio quando eu estava no 8º para o 9º semestre. E aí, por conta da pandemia, teve aquele estouro. E aí eu perdi o estágio. Não tinha nem 6 meses que eu tinha entrado na empresa. Mas eu perdi o estágio por conta disso. E eu me vi em uma situação que eu estava me formando já, porque eu estava no 10º semestre. As empresas estavam demitindo ao invés de contratarem. E eu me vi, e era no mesmo estado que eu estava, né? Que era trabalhando em material de construção. Eu falei, eu não quero isso para mim, eu quero atuar na minha área. Eu estudei 5 anos, teve um investimento da faculdade, a gente não pode simplesmente deixar isso à toa, né? É um investimento alto de tempo e dinheiro. Então, eu comecei a estudar sobre as áreas que tem na engenharia, e foi quando eu encontrei a regularização, aqui pelo Instagram mesmo. E aí, no 10º semestre, eu decidi conciliar os estudos da faculdade com estudos da regularização, porque é algo que realmente a faculdade não ensina. Você precisa buscar, né, fora. E aí, eu comecei a fazer o curso de regularização no 10º semestre, me formei e comecei já a fazer a divulgação, né? Então, ali no meio do ano, eu já estava fazendo uma divulgação, falando que eu estava estudando isso. Igual eu estou falando agora de avaliações. Só assim, começo a fazer uma coisa, já começo a divulgar, porque eu sei que a gente vai ter retorno a longo prazo. Então, eu comecei a fazer a divulgação e em janeiro apareceu o primeiro cliente. Só que eu não tinha assinado minha colação de grau, eu não tinha pegado o meu CREA. E aí eu falei, bom, é agora ou nunca. Ou eu pego esse cliente para poder aprender na marra, ou eu deixo passar a oportunidade e vou ficar insegura, né? Com medo de atender o primeiro cliente. Então, eu decidi... Desculpa, e olha só que bacana, pessoal. Vocês viram, a Larissa é o tipo de profissional que ela... Bom, pelo menos aqui a gente tem essa visão, né, Larissa? Você mostra seus clientes, você mostra fazendo os atendimentos, você mostra entregando o panfleto. Hoje eu tirei o chapéu que eu vi você entregando, levando o ABCD para o cliente já no quadro. Todo esse cuidado que você tem como profissional super fresca aí no mercado, super recente, né, recém-formada, mas já está tão atuante. E isso daí vem muito da gente perder o medo de se expor, né? Da gente estar aqui dando a cara a tapas na mídia, né? Poxa, a gente está aqui não só falando no Instagram, mas eu também tenho minha esposa, tenho meu escritório, tenho meus afazeres, e a gente, mesmo assim, está aqui na mídia. A gente está se expondo, a gente está falando um pouco sobre o nosso trabalho, um pouco do nosso dia a dia, né? Isso daí é fundamental nos dias de hoje, né, Larissa? Para a nossa área profissional. Sim, exatamente. Tanto que foi assim que eu consegui meu primeiro cliente, né? Foi divulgando aqui no Instagram e tudo mais. E, assim, gente, quem está começando, né? Quem está nos assistindo aqui, de repente está começando, quer entrar nessa área de ABCB, de regularização.
É quando você começar a divulgar, por quê? O maior segredo para conseguir prospectar clientes, para conseguir ter sucesso na sua carreira, é você divulgar. Quem não é visto não é lembrado. Se você não divulga e ninguém sabe o que você faz, como que a pessoa vai bater na sua porta? Não tem como. E aí, quando você começa a divulgação, que eu queria também deixar em aberto aí para as pessoas que estão nos assistindo, é que muita gente vai te criticar, né? Muita gente vai falar, virou blogueirinha, virou blogueirinho, né? Tá aparecendo agora no Instagram, falando. Eu passei muito isso no começo, né? As pessoas me viram e falaram, virou blogueirinha agora, tá postando stories e tal. Mas eu não me deixei levar por conta disso. Então, as críticas sempre vão existir. Mas eu vi uma frase que mexeu muito comigo, né? Que é assim, se você está passando vergonha, quanto mais vergonha você passa, mais dinheiro na sua conta entra. Isso é verdade. Ah, mas é vergonha aparecer aqui nos stories. Tudo bem, é vergonha. É sim, mas tem gente que tem vergonha, né? Pelo menos no começo. Mas quanto mais vergonha você passar, mais dinheiro você vai ter. Então, você prefere passar vergonha e ter dinheiro? Aí fica aí o critério, né? Eu tinha uma mentora que falava justamente isso. E eu tinha um bloqueio muito grande, Larissa, com gravar vídeo. Né? Minha esposa está aqui do lado, ela até me cutuca aqui se eu estiver mentindo. Mas o primeiro live que eu fiz, eu fiquei num estado até de nervoso. E, assim, porque o medo do desconhecido, o medo do novo, né? E o medo do julgamento. Mas, assim, e a gente só melhora aquilo que já existe. Então, primeiro faz. Vai sair errado? Eu ainda não estou perfeito, estou muito longe disso. Eu espero muito melhorar aqui na minha dicção, na minha forma de trazer conteúdo para o pessoal. Porém, o importante é a gente estar fazendo. A gente está aqui na ativa, a gente está divulgando, né? Que a Larissa falou. Ela é super recém-formada, está investindo aí nessa parte da mídia social, essas, né, as mídias sociais, né? Aí para fazer divulgação do trabalho dela. E o que ela falou? Ela está tendo retorno disso. Né, pessoa vai falar, eu tinha uma mentora que falava assim, pode criticar, vai lá ver meu extrato no banco, né? Vai criticar meu extrato no banco. E assim, gente, você tem que gostar mais de você do que gostar dos outros. Vai ficar dando ouvido para alguém que faz menos do que você. Repara que quem te critica normalmente é que faz menos do que você. Quem faz mais vai te incentivar, vai te puxar para cima. Então, veja para onde você está sendo puxado, quem são as pessoas ao seu redor. Muitas vezes as pessoas falam na brincadeira, falam por amor, assim, a você, de falar assim, poxa, mas você está se expondo e tal. Só que, poxa, é isso que vai trazer resultado. E outra, a gente está trabalhando de uma forma correta, íntegra, né? Por que não? Por que não mostrar e não levar isso adiante? Né, Larissa? Exatamente. Agora, uma coisa que eu falo assim, Larissa, eu formei em 2007, tá? Já tenho um tempinho a mais aí que você, né? Então, eu tive meu escritório, eu acho que eu fiz um pouquinho de tudo aí com o meu escritório. Eu já fiz projeto de construção, reforma, já toquei obra, né? Eu já fiz um pouco de interiores, eu já fiz um pouco de tudo, tá? Tudo. Tem um curso de engenharia também, uma pós, né? Mas eu sou arquiteto. Então, assim, a gente já fez um pouquinho de tudo. E aí, quando eu parei para olhar a regularização, Larissa, eu vi que era um trabalho que, para mim, fazia muito mais sentido, que me dava muito mais prazer. Tanto porque eu conhecia o outro lado dos projetos, enquanto eu não sei se você já passou por isso, reuniões intermináveis com cliente indeciso, não sabe o que quer, a mulher quer 2 quartos, o marido quer 3, um Nem quer quero passar por churrasqueira, o isso. outro não. E assim, obra, quantas vezes eu já tive que honrar compromisso com obra, porque você não está ali em cima do pedreiro, do ajudante, cada virada de massa. Então, assim, se dá algum problema, você é responsável. Poxa, se você é responsável, creio eu que a gente, né, pelo menos que tem consciência, quer trabalhar direitinho, você tem que honrar com a tua responsabilidade de fato. Não é responsabilidade só no papel. Até, nunca aconteceu de ninguém nesses 15 anos aí de trabalho, pessoa entrar com algum processo, nada, porque a gente procura justamente trabalhar correto. E aí, quando eu conheci essa parte da regularização, eu vi que era um trabalho que eu praticamente não tenho reunião com o cliente no meu escritório, definição, porque é um assunto técnico, é um assunto que eu consegui resolver muito, muito, muito mais rápido. Consequentemente,
eu tenho um custo menor para eu fazer aquele trabalho, isso daí é muito importante, conhecer os seus custos daquele trabalho para você ter um resultado final. E, cara, e me brilhou o olho de uma forma, assim, que eu cheguei no meu escritório um dia, eu falei para a arquiteta que trabalha comigo, para outra... Oi, né? A Fabiana, a Fabiana, arquiteta que trabalha comigo, está aqui também ao vivo. E se eu estiver mentindo, Fabiana, pode falar que não tem problema nenhum. Cheguei e falei, Fabi, ó, chega. A partir de hoje a gente não pega nenhum projeto de construção, de interiores, nada. Só regularização. Ela assim, oi, como assim? Falei, não, a gente vai honrar os... Ela, tá, mas e aí? O que a gente vai fazer com os clientes? Falei, não, a gente vai honrar os compromissos, porém, a partir de hoje só entra regularização. Se a Fabi estiver aqui ainda, só comenta para mim, Fabi, se valeu a pena ou não. Tá? Foi assim mesmo? É show. Larissa, tá, mas depois de contar toda essa história, como que você decidiu ir para a regularização? Quais foram os seus motivos? Bom, só o pessoal está comentando aqui, gente, eu estou lendo todos os comentários, tá bom? O Rafael, ele comentou, falou sobre a área de regularização, brincou comigo também, porque eu só fiz 200 pontos na FEICOM, eu vi você dando risada de mim, porque eu não tenho força mesmo. No martelinho lá? Exatamente, só 200 pontos. Queria ganhar o brinde, dificultou, né? Porque é a pessoa que não tem muita força nos braços. Aí eu achei engraçado que você foi lá, mandou o seu noivo, o seu namorado, não sei se ficou ganhar um brinde pra mim, né? Porque... Não, e aí falou assim, ai, mas da minha treina. Eu falei, pô, se ele ganhou. Não, aí a treina é minha. Eu falei, ganhei um brinde lá pra mim, né? Aqui em casa é igual também, a gente faz tudo pelas mulheres aqui, né? Tá, Larissa, desculpa, eu te cortei, mas não, você foi para regularização... Então, e só teve uma outra pergunta que ficou lá em cima, falando sobre parcerias também. Quer que eu responda agora ou a gente responde no final? Vamos deixar aí um pouquinho mais adiante, a gente já fala das parcerias? Combinado. Então segura aí quem perguntou que a gente já vai responder, tá bom? A gente não Isso, e só para alinhar aqui a expectativa, pessoal, eu ainda quero aproveitar a oportunidade desse bate-papo aqui com a Larissa. Se deixar, eu vou empolgando, eu gosto assim de conversar, mas a gente vai tentar... dar uma puxada também, porque além dessa parte de regularização, uma área que eu confesso eu não tenho tanta habilidade, tá? Assim, eu já fiz mais processo de alguns anos atrás, essa parte de AVCB, que também a gente vai falar um pouquinho adiante. Deixa para lá, senão eu queimo a largada aqui, né? Larissa, regularização, como você decidiu ir? Então, na verdade, quando eu comecei a fazer estágio, eu pude perceber que eu não gosto muito de obras, né? E aí as pessoas têm essa visão que engenharia é só obra. E eu não me vi no canteiro de obras, eu não me vi naquela situação. Na verdade, o estágio que eu fiz era de reformas, né? Então, era acompanhar reforma, era questão executiva, e eu não me vi dentro desse mercado. Então, eu falei, bom, engenharia não pode ser só isso, né? Tem que ter alguma coisa a mais. Só que na faculdade é aquilo que eu falei, é muito limitado, né? Para obra e para cálculo estrutural. Então, a gente pensa que realmente é somente isso. E aí, foi pesquisando aqui no Instagram que eu encontrei sobre a regularização e decidi estudar, dar uma chance, mas eu nem sabia se tinha demanda ou não aqui na minha região. Eu nem sabia, de fato, o que era uma regularização, mas eu vi que mexia com parte documental e era projeto. Falei, bom, eu acho que eu vou gostar, então. Foi quando eu decidi apostar minhas fichas, né, e fazer um curso e estudar sobre essa questão da regularização de fato. E aí, ao começar a estudar, eu vi que era a parte burocrática da pré-obra, né? O que acontece antes de uma obra? É a aprovação ali na parte da prefeitura, depois a aprovação na parte da receita. E eu comecei, quando eu captei o primeiro cliente, né? Porque eu comecei a fazer a divulgação, eu atendi esse cliente, eu fiz em parceria, porque eu não tinha o meu CREA, né? E eu não tinha nem assinado a colação de grau. Então, eu tive que pegar um parceiro para pelo menos conseguir assinar o processo. Mas, na verdade, esse parceiro, ele nem trabalhava com regularização. Então, eu tive que me virar no 30, né? Eu tive que ir no imóvel fazer o levantamento, tive que fazer o projeto, fazer documentações, idas e vindas na prefeitura para entender como que funciona, porque no começo a gente quebra muita cabeça, né, para entender como que funciona, ainda mais porque as prefeituras mudam muito o sistema. E aí foi nisso que eu decidi, de fato, entrar na regularização. Por quê? Porque eu vi que é um serviço que ele é rentável, né? É um serviço, ele pode até demorar um pouquinho para ser aprovado na prefeitura. Porém, quando você pega o cliente, você faz o levantamento, você faz o projeto, você protocola, pronto.
acabou seu serviço ali, você tem a questão do acompanhamento. Então, você consegue pegar outros serviços também. Não é algo que te priva tanto igual uma obra, por exemplo, que tem que acompanhar do início ao fim, uma obra que dura 1, 2, 3 anos, sabe lá quantos anos vai durar essa obra. E aí te prende, pode acontecer várias coisas. O processo de regularização, não. Você consegue ter uma demanda boa, porque tem muita demanda no mercado e poucos profissionais especialistas, né, atuando. Então, as pessoas estão cada vez mais procurando por especialista, porque tem muitos curiosos no mercado que acabam dando entrada com o processo, largando, não entregam o resultado final para o cliente. Então, cada vez mais os clientes estão ficando espertos e eles querem especialista na área e tem poucos profissionais atuando nessa área. Isso também foi um ponto que me chamou a atenção. Tem muita pouca gente atuando na área e tem muito imóvel irregular. Muito, muito mesmo. Então, assim, esse trabalho, voltando, da gente fazer a divulgação, é super importante porque muitas vezes você acaba disciplinando, educando um cliente que nem sabe que ele precisa regularizar, ele nem sabe que pode estar pagando IPTU a mais em forma de multa, ele nem sabe que ele não vai conseguir vender a casa financiada. E aí tem vários benefícios e a gente fazendo esse trabalho, gente, a gente consegue despertar o interesse das pessoas que têm essa necessidade para, então, você pegar o serviço. Poxa, mais de 50% dos imóveis no Brasil hoje são irregulares. Tem matéria que eu já vi, Larissa, que falava que até 75% dos imóveis irregulares. Gente, será que só na sua cidade está tudo regularizado? Não é possível. Se você não tem cliente com regularização, porque você não está fazendo o negócio direito. É isso, né, Larissa? Exatamente. As pessoas perguntam muito, né? Mas como prospectar clientes, né? Como conseguir clientes? Gente, o básico tem que ser feito. As pessoas não querem nem fazer o básico e querem ter resultados. Eu dou uns tapas na cara de vez em quando nas lives, normal. Porque as pessoas, Larissa, eu não consigo resultados, eu não consigo clientes. Aí você vai olhar o Instagram da pessoa, ela nem divulga o serviço dela. Como que vai conseguir um cliente se você não tem um perfil profissional para divulgar o seu serviço? Se nem o básico você quer fazer. Então, pelo menos o simples, que é a divulgação do serviço, falar o que você faz, falar o que você está estudando, você precisa fazer. Porque vai aparecer o cliente, né? Tem que entender que às vezes é a longo prazo. Não é algo que você vai começar hoje e conseguir amanhã, né? Porque as pessoas também têm muito isso. Eu comecei tem um mês, eu comecei tem uma semana, não apareceu nada, vou desistir. Aí a pessoa já quer desistir porque ela acha que aquilo não é para ela, que na cidade dela não tem demanda. E na verdade tem demanda sim. É porque ela precisa se esforçar um pouquinho mais, na verdade. Não é, Igor? É isso aí. Bom, gente, tá. Aqui, se a gente deixar falar sobre regularização, assim, a gente vai render bastante, mas eu quero ir para um outro assunto aqui do ABCB, com a Larissa, aproveitar a oportunidade, tá? Mas eu acho que de tudo isso que a gente falou, acho que vale a pena a gente prestar atenção, sim, na regularização. Se você é um profissional como eu era, trabalhava em outras áreas, comece a entender quais que são os seus procedimentos, quais são os seus custos do escritório, o que te demanda mais também, porque você vai ver que você trabalhar muitas vezes com algo que te dá sim retorno e te consome menos, é a combinação perfeita para você investir e conseguir ter bons resultados. Larissa, eu estou com esse meu treinamento que eu falo assim, não é somente fazer a regularização, né? É somente a parte técnica, que é sim bastante coisa, é sim um material bem específico. A Dani, que está aqui do meu lado, é advogada, ela tem muito mais autoridade, ela fala nos nossos treinamentos também sobre a parte documental. A gente passa todo esse conteúdo técnico para a pessoa ter condições de fazer um diagnóstico, saber como atuar, mas vai muito além disso, você saber fazer uma gestão do seu escritório, você entender seus custos, você conseguir fazer uma ação de marketing, o que você pode fazer, o que é legal ou não. E aí eu falo para as pessoas assim, eu não vou ser indiscreto de perguntar da Larissa, né, o rendimento, enfim, mas Larissa, você acha que uma promessa de 10K com regularização para os arquitetos e engenheiros é uma promessa muito absurda? Com certeza não. Sabe por quê? Porque, vamos lá, se você pesquisar no Google qual que é o salário de um engenheiro, né? Você pode ir lá e pesquisar no Google salário de um engenheiro, qual que é o teto, qual que é o piso. Você vai ver que o piso de um engenheiro custa ali o quê? 8 mil e pouco? Está o piso de um engenheiro? Essa tinha faixa, 7 né? e pouco, se eu não me engano, 8 mil, por volta disso. Então, Para aí bater você... cartão, né? Exatamente.
Aí você me fala, o engenheiro, ele, tá bom, vou prestar um concurso, ou então vou trabalhar em uma empresa para ser auxiliar de engenharia e vai ganhar 1.000 e pouco, vai ganhar R$ 2.000. Eu não acho justo. Eu não acho justo porque você investiu muito dinheiro na faculdade. É uma faculdade super difícil. Então, se você se formou já, você já está um passo à frente de muita gente por conta disso, porque é uma faculdade difícil. Então, você já se formou, você conseguiu passar por 5 anos, essa dificuldade financeira de tempo, e aí você vai se sujeitar a um emprego que você ganhe nem o piso salarial de um engenheiro. Então, assim, com a regularização, gente, é uma área que você consegue atuar sem precisar investir. Você não precisa ter um dinheiro para investir. Tem que comprar um computador bom, tem que comprar... Não, você pode começar com o que você tem hoje. E aí, você captando os clientes e prospectando e aumentando o faturamento, você vai conseguindo comprar ferramentas melhores para conseguir trabalhar. Mas o importante é começar com o que você tem hoje. E faturar 10 mil com a regularização que você falou, é super... dá sim. Você sabe que essa parte, até mesmo de montar uma estrutura, Larissa, eu, assim, na minha trajetória, né, eu comecei a montar uma estrutura grande, ter mais arquitetos trabalhando comigo, ter mais estagiários, e aí eu fiquei assim, poxa, mas tudo ali tinha o meu nome na placa do escritório. E aí eu comecei a ver que eu estava sendo muito consumido daquilo. Quando você lota a sua agenda, na verdade eu tenho um princípio que assim, quando você lota a agenda, eu já passei por isso, você quer deslotar a sua agenda, porque você passa a não ter mais vida além de trabalho. Então, assim, e o bacana é que quando a gente foi para a regularização, a gente vê que é uma estrutura muito, muito, muito mais enxuta. Você não precisa ter uma equipe grande, tá? Sim. Mesmo software, você fala aí de software, vai ver o que te atende melhor. Eu prego muito, Larissa, eu não faço meus desenhos. Eu vou fazer coisas que precisam ser feitas por mim que vão me dar um resultado, sim, financeiro, melhor. Poxa, eu estou lá lambendo um desenho no AutoCAD, estou fazendo um projeto, em vez de eu poder fazer um diagnóstico, para poder atender, ou mesmo prospectar um cliente, então eu acho que isso daí tudo tem muito a ver com esse resultado, né, positivo aí que você pode ter ou não. Você tem que saber fazer, né? Sim, sim, exatamente. Porque assim, empreender vai muito além do que você só saber fazer um projeto, né? Eu quero empreender na área de regularização, tudo bem, mas vai muito além disso. É mais importante você ser um estrategista, né, para conseguir ter mais resultados do que você de fato ser um engenheiro e conseguir saber projetar. Porque o operacional você consegue, né, delegar também, terceirizar. Você sabe que a primeira aluna do nosso treinamento, Larissa, a gente vai abrir aí em breve a nossa terceira turma só. É super recente, abriu turmas pequenas também, porque eu fiz as 2 entregas ao vivo, essas 2 primeiras, e as 2 entregas que eu fiz, a gente teve resultados bem positivos nas 2. A Karina, que foi a primeira aluna nossa, do primeiro treinamento, ela ganhava um salário de R$ 2.500, arquiteta formada, saía de casa, estava escuro, voltava para casa, estava escuro. Quem cuidava das 2 filhas dela era a avó, né, a mãe da Karina. Fazia feijoada de sábado para complementar a renda, né, e nada errado disso, adoro uma feijoadinha, inclusive. Mas, cara, ganhava um salário de 2,5. E aí, nesse caso, até tinha feito com ela uma sessão de coach, uma sessão de clareza. E aí a gente chegou numa meta que ela falou assim, bom, se eu ganhar o dobro do meu salário durante 3 meses consecutivos, eu peço a compra para conseguir estar mais perto da filha, para conseguir, né, enfim. E o primeiro trabalho dela, Larissa, ela pegou um trabalho de mais de 6 meses de salário. E ela já pediu a conta logo em seguida. Então, olha só Nossa! como que é gratificante as pessoas conseguem ter esses resultados a partir da regularização, né? Que Bom, show! Uhum. bom, enfim. Larissa, e deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu vejo que essa parte, então, dos bombeiros, né? Eu já falei aqui, gente, não é minha especialidade, tá? Até para as minhas obras aqui da construtora, né? Eu tenho uma incorporadora aqui em São Roque, a gente constrói para venda, para locação. E esse é um assunto, Larissa, que eu estou tão focado com a parte de regularização que eu confesso que muitas vezes acabo terceirizando esses tipos de processos. Porém, eu acho que era legal se pudesse dar uma explanada geral para a gente. Primeiro também falar como que você chegou nessa situação esse aprendizado do material aí trabalhar
com o Corpo de Bombeiros, né? Porque eu vejo que também é uma matéria muito rápida, prática, né? Uma coisa que também pode te trazer bons resultados, sim, essa área de atuação. Pode ser novidade para muita gente aqui, né? Com certeza. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de regularização, que nem eu falei no começo da live, não se limita somente à prefeitura, né? A gente pode trabalhar 5 outros órgãos e não deixa de ser uma regularização. Então, tem a parte do corpo de bombeiro também. Que o que é? Nada mais é do que você regularizar a edificação no corpo de bombeiro. Então, a edificação ela precisa ter as medidas de prevenção básicas, pelo menos, e aí isso depende muito do tamanho da edificação, né? Porque a gente tem 2 tipos de projeto, que é o técnico, que é um projeto completo mesmo, e o técnico simplificado, que não precisa de projeto. Isso eu estou falando de São Paulo, tá bom? Tem que verificar no estado de vocês também, se vocês não são de São Paulo, né? Eu já peguei projetos, por exemplo, em Pernambuco, em parceria, que precisou fazer um projeto. E era um imóvel de, se não me engano, 300 metros quadrados. E aqui seria um processo bem mais simplificado. Então, depende do estado. Eu estou falando de São Paulo. São Paulo, a gente tem o PTS, que é o técnico simplificado, não precisa fazer o levantamento na edificação e elaborar um projeto. É somente parte documental. Olha Então, só que interessante. Desculpa te cortar, Larissa. não, pode falar. Uma coisa que a gente fala muito também, você saber quais são as regras do jogo, né? Então, quando a gente fala essa parte de regularização, prefeitura, em Santos é uma legislação, aqui em São Roque é outra legislação, se a gente for para Curitiba é outra totalmente diferente, e por aí vai, porque a gente está lidando com legislações municipais. Quando você pega essa parte de bombeiros, né, alguns outros, né, serviços, você tem que se atentar sempre onde você vai, quais são as regras do jogo do local, para você também conseguir fazer um processo de uma forma legal, que te dê um retorno. Imagina só, você se organiza, tua agenda, organiza seus custos para você fazer um projeto simplificado, e aí se você não tem conhecimento, chega uma bela de uma surpresa para você e fala assim, não, nada disso, você precisa fazer um projeto completo, não é isso? Sim, Sempre estar antenado com isso, gente, é muito importante. sim, exatamente. Isso mesmo você consegue se basear pela área, né? Porque tem ali uma regra que maior do que 750 metros quadrados ou 6 metros de altura já entra como PT. E agora é menos atualizado, né? Que até 1.500 metros quadrados com 6 metros de altura também é possível fazer um PTS, que é o técnico simplificado. Então você consegue enquadrar a edificação nesse simplificado e você consegue começar a atuar hoje. Por quê? Por que eu falo isso? Porque você não precisa de experiência para começar. Esse é um projeto, o nome já fala, simplificado. Então, você não vai precisar ir até o imóvel fazer um levantamento, elaborar um projeto, dimensionar hidrante, você não vai precisar disso. Você precisa o quê? Entender os conceitos básicos, pelo menos. Extintor de água, de pó químico, sinalização, onde que você vai colocar. Entender, em um caso de um incêndio, para onde que as pessoas vão, né, correr, uma rota de fuga, sinalizar. Essa parte você precisa entender para adequar a edificação para um caso de incêndio, né? Um princípio de incêndio, alguma coisa assim. E a parte documental. Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, a gente faz tudo de forma online, né? Então, tem ali tem o Via Fácil do Corpo de Bombeiro, onde a gente consegue entrar e anexar todas as documentações de forma online. Você só precisa ir até a edificação do cliente para adequar. O resto é tudo feito de forma online. Então, você anexa as documentações lá, você abre RT, você anexa tudo, e aí o bombeiro ele faz a vistoria na edificação, né? Geralmente, as edificações que é PTS, que é o simplificado, não passa por vistoria, porém pode acontecer do bombeiro vistorial, você não está isento disso. E aí, deu os 30 dias corridos do prazo, ou seu projeto ele é aprovado, ou ele tem alguma comunicação de documentação, de alguma coisa que vai precisar adequar na edificação. Mas é algo assim, bem rápido. Tem alguns, por exemplo, de 200 metros quadrados a 500, 700, que eu consigo fazer em uma semana. Eu dou entrada e quando bate sexta-feira, é impressionante. Sexta-feira é o dia deles responderem lá no Via Fácil. Então, deu sexta-feira, eles me respondem que foi aprovado. Tem uns que uma semana eu consigo fazer essa aprovação, é bem rápido. Larissa, você sabe que essa parte de bombeiro, acho que, assim, a gente como mexe com construção para reconstruir prédios, enfim, a gente é uma coisa que é bem recorrente, né? Mesmo para o pessoal que quer construir, essa parte de entender a legislação é muito importante. Teve um prédio, isso daí não era meu, era de cliente, a gente fez 2 torres, era um único terreno. E aí a gente viu que somando a área das 2 torres ia ficar muito grande e a gente ia precisar de hidrante. E aí a gente decidiu
fazer por questão de custo, na verdade. A gente queria viabilizar porque era um prédio mais popular. E aí a gente fez o desdobro do terreno em dois para descaracterizar essa área total, porque quando a gente fala regularização do bombeiro, é o todo, né? Você tem que regularizar tudo que está ali dentro do imóvel. Então, você também conhecer a legislação para saber também algumas brechas que elas têm para te ajudar, né? Para você saber trabalhar a teu favor, na verdade, não é isso? E você agregou mais um serviço, né? Porque você vendeu também um desdobro. Sim, sim, a gente fez o Sim. desdobro. No caso, ainda mexia com projetos de construção, né? Então, a gente fez, eram 30 apartamentos nesse caso, né? Em duas torres. Enfim, e aí essa parte de bombeiro também a gente teve que fazer sim o projeto, porém, a gente já não teve a necessidade, principalmente da implantação de hidrante, né? Exatamente. Olha só a importância de entender, né, a legislação para poder também economizar no bolso do cliente. Porque o cliente Sim. com certeza vai lembrar de você sempre que ele precisar. Falou em economia e economizar dinheiro, o cliente sempre lembra de você, né? Outra coisa que também é muito bacana, você até fez um stories, não sei se foi hoje, que você estava levando uma carta, uns envelopes, eram várias Sim. lojas, assim, num único imóvel com várias lojas. E uma loja só foi notificada. Não é isso, Larissa? E aí você pegou, aproveitou e falou assim, bom, olha só que oportunidade que eu tenho de fechar aqui mais tantos serviços aqui para a gente conseguir regularizar, né? Sim, o que foi que aconteceu lá, na verdade? Tem um bar de esquina onde ele foi notificado, né, pela prefeitura para apresentar o AVCB e o laudo de acessibilidade, que também é um laudo que eu faço. Mas o AVCB eu não consigo fazer somente do bar dele. Por quê? Porque o bar ele está dentro de um terreno onde tem várias lojas e tem também residências em cima, na parte de cima. Então, eu conversei com ele, ele conversou com a administração, e aí já não parte somente dele regularizar. Por quê? Eu não vou regularizar somente o bar, eu vou regularizar a edificação toda. Então, ele teve que conversar com a administração e eu enviei a proposta para regularizar tudo. Todas as lojas, a parte de cima também, não somente o bar daquele meu cliente que recebeu a intimação. No final das contas, a administração fechou comigo, então todas as lojas precisam ser adequadas, né? Precisam colocar extintor, sinalização. Porém, eu poderia muito bem falar para a administração, olha, administração, fala para os seus locatários que precisa alocar isso, colocar aquilo. Depois de tudo pronto, eu vou solicitar a vistoria do corpo de bombeiro, ok? Mas não, eu não fiz isso, porque houve uma oportunidade. Falei, bom, eu vou colocar no envelope a apresentação da minha empresa, vou colocar ali um orçamento também de extintores para facilitar a vida, né, do possível cliente. Vou colocar no envelope bonitinho e vou entregar para cada um proprietário. Então, eu fui lá e me apresentei um pouco dos serviços que eu faço, deixei lá o envelope com ele, com o valor dos extintores, e falei, ó, depois de 15, 20 dias, eu vou voltar aqui para fazer a vistoria. Estando tudo ok, eu vou solicitar a vistoria do corpo de bombeiro. E pronto, eles sentiram segurança, né? Porque teve uma engenheira que foi lá conversar com eles, não ficou assim no ar, né? Por que eles precisam fazer isso? A administração ela não sabe explicar da mesma forma que você. Então, ele sentiu segurança, tem meu contato lá, se precisar de alguma coisa, uma eventualidade, né? De repente, a prefeitura acaba notificando eles também, para ter um laudo de acessibilidade. Ele já tem ali meu contato, ele pode me chamar. Até porque também é legal você ter esse contato direto para você ficar mais conhecida, você já tem a oportunidade de fazer o primeiro contato realmente, ter, né, aquela proximidade com o seu cliente ou possível cliente. E também você já fica de olho ali para ver se não tem nenhuma coisa que pode te complicar em relação ao risco do imóvel também, né, Larissa? Pelo uso que você vai Exatamente. ter, né? Exatamente, porque precisam adequar. Não consigo solicitar a vistoria do corpo de bombeiro se ninguém concordar com a edificação. Ou Então, eu seja, dei um surgiram prazo. de um cliente que surgiu para você, você atendeu quantos imóveis que era ali nesse caso? Eram alguns, né? Que estavam abertos mesmo, 5. Olha só, gente, que legal. Então, assim, imagina só, você sabendo trabalhar, você tendo força de vontade, você dando a cara a tapa, você indo explicando, disciplina no cliente, mostra para o cliente qual que é a necessidade, qual que é a vantagem que ele vai ter, quais são as dores de cabeça que ele está evitando em te contratar, né? Que ele pode ter, às vezes a gente cura dor de cliente que ele nem sabe que ele pode ter lá na frente, né? Por esse trabalho. E todo mundo ganha, né, Larissa? Você está pegando um trabalho maior, o pessoal Sim, vai ficar tranquilo lá depois, ou a administração do condomínio
né, ela... Na verdade, até por condomínio, Larissa, você sabe que na 4591 ela fala da obrigatoriedade, né? De você ter a aprovação do Corpo de Bombeiros para condomínio, né? Também, até por conta da seguradora, né? É o que eu falo. Se você não tem um AVCB em dia, mas paga seguro, se acontece algum sinistro, alguma coisa, a seguradora não vai cobrir. Você nem tem um AVCB em dia. Pois é. Então, imagina, o extintor aconteceu um princípio de incêndio, o seu extintor não está em dia, você não consegue apagar o fogo. Por que a seguradora iria cobrir, então, esse sinistro, né? Então, também tem esse ponto-chave aí para poder conversar com os síndicos, porque muitos síndicos também desconhecem e não sabem disso. Larissa, posso aproveitar? Se você achar que está um pouquinho alongado, você fica à vontade, ou enfim, mas só para o pessoal que não conhece, e aí eu também me incluo nisso, que eu não tenho tanta expertise, eu sei que tem a norma do bombeiro, né? É uma NR, né? Instrução técnica. É instrução técnica do Corpo de Bombeiros. E aí, assim, o procedimento para você atender, você tem que ver qual que é a classificação de risco do imóvel, metragem, são algumas coisas que compõem ali para você ver se vai precisar realmente de projeto completo, simplificado, se é LCB, AVCB. Você tem como dar uma explanada geral ali, que eu acho que é um tema que pode gerar muito interesse aí nas pessoas também para conhecerem essa área. E, gente, eu acho muito legal esse trabalho, porque também é um trabalho que eu vejo que é prático, técnico, rápido e também rentável. Então, vamos lá. Quem está assistindo aqui a live de 7 pessoas, já pega um papel, uma caneta aí, já anota, porque vale ouro também essas informações. Então, aproveita a oportunidade, gente. Aproveita a oportunidade. Você já pode começar hoje a atuar nessa área, se você não atua ainda. Mas então, como que funciona essa questão do corpo de bombeiro? O cliente apareceu para você. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Entender o que esse cliente precisa. Esse cliente, ele precisa de um CLCB, que é mais simples, de um ABCB, que é um projeto técnico mesmo, uma renovação, simplesmente. Por quê? Vai chegar, por exemplo, síndicos. Acontece muito do síndico chegar e falar, eu quero um ABCB. Só que não é ABCB, é uma renovação. Mas ele não tem o ABCB faz muito tempo, então ele pensa que é um ABCB do zero. Mas com o domínio, a malícia, né, que você vai pegando ao longo do tempo que você vai trabalhando com isso, você vai entender que o prédio, geralmente, ele tem um projeto aprovado de 1900 bolinha. Então, o que você precisa fazer? Verificar se esse prédio tem ou não tem realmente o projeto. Se ele tem, é uma renovação. É algo bem mais simples de fazer e você consegue pegar mesmo sem muita experiência, quando é uma renovação de prédio, porque o procedimento é praticamente o mesmo, tá bom? Agora, quando é um projeto técnico mesmo do zero, aí começa a complicar um pouquinho mais, porque você vai precisar de mais tempo para se dedicar a esse projeto. Então, para quem está começando, eu sempre indico começar pelo PTS, que é o simplificado ou renovações, que também é algo mais simples. Inclusive também, Larissa, não sei se você faz isso, mas acredito que consuma bastante aí do seu tempo, saber se o cliente tem aquele projeto dele atualizado ou não, para você conseguir adequar o projeto técnico, né? Com a situação atual existente. Muitas vezes o cliente não tem, né, um projeto mesmo daquele espaço, principalmente quando eu vejo cidades que pedem somente projeto simplificado para aprovação. Às vezes o cliente nem tem a distribuição interna, né, os usos, enfim, a distribuição ali para você conseguir fazer esse projeto técnico, né? Exatamente, tem que levar isso em consideração. Se verificar que é um projeto técnico, é uma edificação grande, você precisa levar isso em consideração. Ele tem um projeto arquitetônico, ou você vai precisar fazer o levantamento e fazer todo o projeto para aprovar no corpo de bombeiro. Então, também esse é um ponto para levar em consideração. Aqui, a gente vai priorizar mais a questão do PTS, que é o simplificado, que não precisa de projeto, porque é o que eu quero que vocês comecem a trabalhar. Quem está aqui assistindo essa live, eu acredito que tem interesse nessa área também. Então, você consegue começar com o PTS, que é o simplificado. Então, o cliente apareceu para você, você precisa entender isso. Então, entendeu? Larissa, é um projeto técnico simplificado. Então, eu consigo fazer. 750 metros, 3 pavimentos, não é alguma coisa? 750 metros quadrados até 3 pavimentos, ou então 1.500 metros quadrados até 6 metros de altura. E você pode abater também algumas áreas, né? Banheiro, se eu não me engano. Isso. Vamos supor que passou, por exemplo, deu 800 metros quadrados. Aí você pode abater, por exemplo, as áreas molhadas. Banheiro, vestiário.
E aí você consiga a decodificação em menos do que 750 metros quadrados. Já se enquadra, então, no PTS. Você já consegue fazer um simplificado, não precisa de projeto. Isso é o domínio que você tem estudando a instrução técnica, né? Você precisa ter um conhecimento ali e estudar a instrução. Ela é bem facinha, eu acho que a instrução do Corpo de Bombeiro é bem didática também. E no próprio site do Corpo de Bombeiro, você colocando lá a legislação em vigor, você consegue dar uma verificada em todas as instruções, são separadas, tem instrução de extintor, de sinalização, de luminária, tem instrução para tudo. Então, E todo esse material você consegue online, né? Colocar lá a exatamente, instrução. de graça, online. O cadastro no Via Fácil, para começar a atuar, é de graça. E é online também. Só Precisa um do certificado digital, né? Única Isso, coisa isso. Só um certificado digital, só isso que você precisa. Você já pode que começar facilita com muito a sua vida, viu, gente? Você que trabalha com regularização, essa parte de bombeiro você vai precisar. Para você trabalhar com Receita Federal, algumas funções só estão liberadas através do certificado digital. Por exemplo, parcelamento da guia, tá? Você só vai conseguir fazer o parcelamento se você tiver o certificado e por aí vai. vida. Certificado é obrigatório, né, Larissa, pra gente. É vida. Ó, o É. Celso falou assim, fala um pouquinho sobre a precificação de PTS. Bom, a precificação, eu, Larissa, utilizo a tabela AMEI, que é da Associação dos Engenheiros. É AMEI, para quem quiser pesquisar, vocês encontram na internet mesmo. Essa tabela, ela é por metro quadrado e ela tem todos os valores, não tem como se basear. Mas, claro, se você verificar, fez as contas do metro quadrado, mas ficou um valor muito abaixo e você acha que seus custos vai passar, você aumenta um pouco ali. Você tem que entender quais são os seus custos, né? Para conseguir precificar da forma correta e não perder dinheiro. Mas Perfeito. essa tabela me ajuda muito até para poder colocar o valor ali de acordo com o mercado. Então, eu utilizo porque tem lá renovações, tem PTS, até tantos metros quadrados quanto que sai, passou disso quanto que é. Então, essa tabela me ajuda bastante a precificar. Você sabe que quando eu trabalhava com o projeto, quando eu tinha escritório do Faz Tudo, né, eu aprendi aí nesses cursos que eu também fiz, né, de gestão de escritório, a entender melhor a minha precificação, a entender qual que é o custo de um computador, qual que é o custo da minha cadeira, qual que é o custo de papelaria, todo o capital investido no meu negócio para fazer o negócio virar. Enfim, e aí eu comecei a perceber, Larissa, que eu estava cobrando muito barato, porque às vezes você cobra do cliente, eu vou te cobrar, como eu cobrava por metro quadrado, quando era do Faz Tudo. Eu via que muitas vezes não me dava o retorno esperado, eu achava que estava ganhando dinheiro, mas eu ficava trabalhando para pagar muitas vezes material de trabalho, que se eu nem trabalhasse, eu nem precisaria ter aquilo, né? E aí eu entendi a necessidade da gente entender a precificação, a gente fazer uma composição de custos do seu trabalho. Aí, olha só que interessante, quando eu comecei a organizar todas as ideias minhas, eu chamava de vitrine. Quais são os produtos que eu ofereço no meu escritório? Tem ali numa vitrine. Fui abrindo o procedimento de cada um deles. Eu percebi que a regularização, Larissa, ela era tão mais prática que se eu cobrasse o que eu colocava como cobrança por demanda, eu estava deixando dinheiro na mesa. Porque existe a possibilidade de ganhar mais trabalhando por metro quadrado, para regularização exclusiva. Não sei se você já chegou nessa continha aí também. Já. Tá? E outra coisa, quando a gente fala de precificação também, que eu coloquei lá aquela meta 10K, pode ser pouco para umas pessoas, pode ser muito para outras, mas eu coloquei porque, Larissa, tem muita gente que realmente está entrando no mercado de trabalho agora, muita gente que está atuando no mercado já, mas não consegue ter chegar perto desses rendimentos que eu estou comentando, da gente ter os 10K. E é totalmente possível, né? A gente tem, imagina, o Brasil é imenso. Tem cidades que cobram menos da metade do valor do que eu cobro para regularizar um projeto aqui em São Roque. Mas mesmo assim, eu lembro daquela primeira aluna que eu comentei com você no nosso primeiro curso, eu falei assim, Karina, quanto que pessoal que chegou a essa dúvida, né, da cobrança? Falei, quanto que o pessoal, normalmente aí a sua cidade cobra? X. Aí eu falei assim, tudo bem, você acha que
pegar 4 projetos, pegar um cliente por semana, você acha que é absurdo? Ah, não, dá para atender. E olha só que bacana. Esse projeto que ela falou que pegou, lá que era mais de 6 meses de salário dela, ela me deu um feedback e eu fiquei super feliz, porque ela falou assim, Igor, você sabe que eu passei a minha proposta, eu fui com segurança de todo aquele material que a gente viu dentro do curso, e tudo que a pessoa me perguntou eu sabia responder ali de pronto, e o cliente me falou assim, olha, Karina, eu tenho aqui outras 2 propostas. Para ser bem honesto contigo, as 2 propostas mais baixas do que você, só que a gente vai fazer com você porque você sabe, a gente sentiu aqui, né, que você sabe o que está falando. Então, essa questão de passar segurança, da gente se profissionalizar, a gente buscar e correr atrás do conhecimento e saber como atuar, né, na área muito importante, independente da precificação, né, da sua região. O que eu estou querendo falar é o seguinte, Larissa. Por mais que tenham outros profissionais na área, você não deve se limitar o que as pessoas estão cobrando, tá? Eu não sei se o que a Larissa cobra é o que eu pratico aqui, ou vice-versa, tá? Mas eu conheço o meu custo, eu conheço o meu trabalho, eu posso falar do meu trabalho, eu posso falar da minha entrega, não da entrega do outro. A gente nunca deve se nivelar por baixo. A gente sempre tem que conhecer o nosso trabalho, procurar sempre entregar o melhor possível e ser muito bem remunerado por isso, inclusive. Exatamente. E assim, só complementando então o que o Igor falou, é muito importante você verificar como funciona na sua região, né? Porque o Igor, por exemplo, é de São Roque, né, Igor? Terra do vinho. Eu sou de Santos. E aí tem valores que o Igor cobra que eu não consigo cobrar aqui. Então, isso também depende muito de cidade para cidade, né? Porque você tem que entender como que funciona também na sua região. Não que você vai se comparar com os outros profissionais, porque o profissional cobra X, eu vou cobrar Y. Não. Você precisa cobrar o valor que você acha justo para conseguir trabalhar, para conseguir ter uma rentabilidade boa. Isso aí você precisa cobrar o valor que você acha justo. Inclusive, comigo aconteceu algo bem parecido também, que eu mandei uma proposta de regularização comercial para fazer a aprovação, e ela me falou também, Larissa, eu tenho 2 valores abaixo do que o seu, mas eu vou fechar contigo. Mas então, ela fechou comigo por quê? Porque ela sentiu confiança. E a aprovação de imóveis comerciais, né, com o tempo, quando a pessoa começa a trabalhar com residencial, acaba partindo para comercial também. A gente consegue também ter uma rentabilidade bem maior do que a residencial, porque você consegue envolver outros tipos de serviço junto. Então, você oferece serviço completo para o seu cliente. É bem bacana porque a regularização não se limita somente à prefeitura, então você fecha mais de um contrato. Você fecha a prefeitura, você fecha a receita, você fecha a cartório, você fecha mais de um contrato com um único cliente. E aí, quando é comercial, tem a parte de bombeiro, então já entra mais um contrato. E aí você consegue, então, para um único cliente, já faturar, tem um faturamento legal. Mas quero te dizer que a precificação também depende da sua região, você tem que fazer, tem que ponderar, né? O que você acha melhor? Tem gente que acha melhor cobrar pelos custos, tem gente que acha melhor por metro quadrado. Eu não acho errado cobrar por metro quadrado. Tem gente que fala, mas é errado, vai perder dinheiro, isso e aquilo. Eu cobro por metro hoje. Então, exatamente. Eu também me baseio assim, por quê? Porque os clientes ficam mais fáceis de entender também. É tantos reais o metro quadrado. Fica até mais fácil para o cliente entender, né? A diferença é que eu falo assim, olha, eu cobro X por metro, só que eu tenho uma partida mínima de tanto. Entendeu? E aí o cliente já entende que é mais ou menos assim, o cliente vai me chamar para fazer uma regularização, porque ele aumentou um banheirinho. Gente, imagina, você vai lá, o cara aumentou 3 metros quadrados. Você vai cobrar R$30 o metro quadrado. Você vai pegar R$90 para você pegar teu carro, ir lá fazer a medição, fazer o projeto, o seu custo, então, do desenhista. Bom, banheirinho vai lá, é o seu tempo. A gasolina tá baratinha, né, para você ir lá, o seu tempo. Vai quanto está a gasolina aí? Cara, quanto que tá, Dani? Quase 7. A gente é 6,80 e alguma coisa, né? Achei que estaria mais caro aí. Não, Santos é mais caro, eu acho. Nossa, salve misericórdia, é quase R$8 já em Santos. Não, tem um posto aí de Santos também que eu só abasteço nele aí quando a gente desce pra praia, né? Mas esse tempo a gente foi pra viajar, né, Dani? Já tem um tempinho já. A gente foi pra Maceió, já tava batendo R$8, isso daí foi o quê? Setembro, né?
Setembro já estava R$ 8 lá. Lá já deve estar Nossa, acima dos agora 10. então deve dar uns R$ 10. E tá baratinho para você ir lá no cliente, dar uma consultoria de graça, porque o cliente fala assim, eu vou dar uma passadinha aqui só para me dar uma orientação. E aí você vai, não cobra teus honorários, não cobra nada, teve despesa, você está gostando mais do cliente do que de você mesmo, né? E aí assim, então tem que entender, gente, quais são os seus custos envolvidos no processo, coloca uma partida mínima. Colocou partida mínima, cobra por metro, porque ali você vai conseguir ter um bom lucro em cima desse seu trabalho. Na regularização, eu até gosto de usar o exemplo assim, você vai regularizar uma casa. O trabalho que você vai ter, né, a despesa que você vai ter, o tempo que vai te consumir para você regularizar, se a casa tiver 100 metros, é praticamente o mesmo se a casa tiver 200 metros. Só que é o dobro do seu potencial de ganho. Tá? Então, o que você vai gastar mais? Ali, um pouquinho mais de tempo para você tirar a medição. Né? Fazer a medição, vai passar para o desenhista que me cobra por metro. Tá? Então, a gente vai pagar um pouco ali, mas também é mínimo o valor que você paga em cima do que você cobra para esse processo, cara. E é lindo. Metro quadrado para regularização, defendo demais. Sim, exatamente. Que muita gente fala mal, né, do metro quadrado. Mas você precisa cobrar de acordo com o que você acha melhor. Quando eu comecei, eu tinha muita dúvida de quanto cobrar. Eu acho que é uma dúvida comum de muita gente, né? Apareceu o primeiro projeto de tal, de desdobro, de regularização. Meu Deus, quanto que eu cobro? Porque a pessoa não tem nem a base, não tem noção. Ninguém falou para ela quanto que custa em média uma regularização. Então, a pessoa fica perdida. E aí eu lembro que quando eu comecei, eu até perguntei para um conhecido meu que se formou junto comigo. E aí ele falou, uma regularização custa R$ 1.500. Não, aí tudo bem. Mas aí era meu primeiro projeto, então eu aumentei um pouquinho e peguei. Só que agora, por isso eu nem saio de casa. Não tem como. Sim. É um processo, gente, é burocrático. A gente fala que ele é um processo rentável, que ele é um processo mais simples de fazer, sim, que você consegue pegar mais clientes, né? Você consegue ter um bom faturamento, um bom rendimento no seu escritório. Porém, é um processo burocrático. Precisa entender, precisa estudar, demanda tempo. Você precisa acompanhar o processo. O cliente, ele quer resultado. Então, você precisa ser rápido também. Você sabe, Larissa, que eu prego muito assim dentro dos meus procedimentos e hoje, maior parte do meu tempo, eu trabalho fazendo diagnósticos. Eu falo que o meu trabalho, se eu pudesse resumir, é fazer diagnóstico. Tá? E no diagnóstico, a gente já traça todas essas estratégias de quando o cliente vem com uma necessidade, eu falo muito até com minha esposa, não acredita no que o cliente te pede. Não confia, né? O cliente não Sim. sabe o que ele está te pedindo. Eu tenho Então, documentação, contrato de compra e venda. Também, mas assim, o cliente não sabe o que ele pede. Eu preciso fazer minha planta porque eu vou vender minha casa financiada. Gente, você não tem que querer planta, você tem que querer todo o processo. Eu quero... você me orienta a fazer minha escritura? Gente, você não tem que querer escritura, você tem que querer a matrícula, né? E por aí vai. Às vezes, essa questão do cliente, ele chega com uma necessidade para a gente, aí a gente faz esse diagnóstico com uma análise completa, você entender todo o procedimento, caminho das pedras, né? Para você identificar onde que aquele imóvel se perdeu no meio do caminho, para você corrigir a rota e concluir o processo. E entregar para o cliente o trabalho como um todo. Imagina, você está faturando mais, você está vendendo serviços adicionais, você está curando uma dor do cliente, porque não vai atender a ele você fazer só parte do serviço, e é um negócio que todo mundo ganha. Né? Você tem muito mais oportunidade de oferecer um trabalho mais completo e ter um rendimento maior também com isso, né? Exatamente, é isso mesmo. A Ana, ela falou assim, em quais casos vocês solicitam topografia na regularização? Quer responder? Tá. São mínimos os casos que eu peço topografia, tá? Para regularização. Vamos lá. Essa semana mesmo eu pedi para um cliente, porque era uma área grande, eram 16 mil metros quadrados de terreno, e aí ia envolver um processo de retificação de área, tá? Então eu falei assim, olha, as minhas ferramentas de medição não tem tanta precisão, né? Era um lugar de difícil acesso, porque era uma área de chácara, tinha mato, né? Declividade, algumas situações ali que eu não me senti
confortável, para ser sincero, para eu mesmo fazer a medição. E aí gente, a gente, graças a Deus, está trabalhando e tal, eu não tenho vergonha de me falar. A gente saber filtrar e pegar o que é o filé para gente. Tá? O que é mais complexo, terceiriza. E vai e tá ótimo, não tem que querer ganhar em cima de tudo. Tá? E aí eu indiquei pro topógrafo fazer, porque tinha curva, né? Tinha algumas situações ali que eu não me senti confortável. Agora, os levantamentos técnicos de uso capião, que eu faço para a esposa, faço para um outro pessoal que às vezes me pede também. Eu mesmo faço essa medição. Né? A gente tem que saber fazer o trabalho com responsabilidade, mas a maioria dos processos eu não faço. Até porque, quando a gente fala de regularização, a gente, dentro do diagnóstico, tem que entender qual que é a necessidade do cliente. Quando você vê uma matrícula perfeitamente coerente, mesmo que ela não coincida exatamente com a situação real do lote, gente, eu não vou complicar a vida do cliente exigindo que ele faça uma retificação, uma coisa que às vezes ele poderia passar bem, tá, com isso, vai atender a necessidade dele, não vou levantar lebre, e eu falo muito o seguinte, papel segue papel, né? Então eu vou respeitar o que fala ali no documento para eu conseguir fazer o processo. Não, eu preciso fazer um levantamento. Aí eu vejo, eu tenho condições de fazer, é um serviço a mais que estou pegando. Não é um trabalho que eu me sinto confortável, um trabalho muito trabalhoso demais. Passo para o outro sem desapego e boa. Oi, Dani? Topógrafo, pré-emissor, a gente tem alguns profissionais parceiros também. E assim, a gente leva o trabalho para eles e eles também trazem serviço para a gente, né? Bacana, então respondido. Tem outra aqui da Laura. Você está na mesma pegada ou não, Larissa, nessa questão? Na verdade, eu nem faço topografia, né? Eu coloco que as medidas são de acordo com a matrícula. É que nem você falou, papel segue papel. Papel segue então, papel. Eu coloco no projeto, medidas de acordo com a matrícula do cartório de registro de imóveis. Agora, por exemplo, eu medi um terreno e eu vi que ele está em desacordo com a matrícula. Eu aviso o cliente. Se ele quiser entrar com a retificação, a gente entra. Se ele quiser seguir a matrícula, a gente segue a matrícula também. E então, eu deixo muito a critério do cliente sobre isso. A questão da topografia também, quando não tem nenhum projeto aprovado na prefeitura e também não tem as confrontações na matrícula. Acho que seria interessante, sim, até para você não roubar um pedaço, né, do loteamento do vizinho, da casa do imóvel do vizinho. Então, essa parte também é interessante para fazer topografia. Mas, na maioria das vezes, eu não faço topografia. Você sabe, Larissa, que eu não sei como a gente está de tempo aqui. 8, 9, 10. 9 e 10 já vai dar mais, já deu, né, mais de uma hora aqui de live, mas enfim, a gente muitas vezes se depara com a documentação que ela não está coerente, às vezes com erros evidentes, né, ali na matrícula. Quando ele fala de inscrição precária, né, segue mais ou menos tantos metros, segue tantos passos, vai até uma jabuticabeira. Né? Então, esses casos aí, normalmente, são casos que eu indico já a pessoa fazer uma retificação, porque se ela for utilizar esse documento para qualquer outra coisa, ele vai ter essa necessidade de fazer a correção, né? Legal? Tem mais alguma outra pergunta? Da Laura, estou começando com regularização na minha cidade. A dúvida em qual preço cobrar sem bater. Posso embater. O metro aqui é super baixo, R$10 o metro quadrado. Cara, R$10 é baixinho. Baixinho. Mas assim, o que eu poderia falar desse caso? Entender os custos, abrir a precificação. Claro que a gente fala algumas coisas aqui. Acho que eu já até fiz vídeos sobre precificação, tá? Aqui na internet. Mas assim, dentro do nosso treinamento, a gente também aprofunda bem nisso. Você entender os seus custos, isso daí é imprescindível para você saber o que você vai gastar, independente do que a concorrência cobra. Tá? Eu não vejo problema nenhum em você, de repente, falar assim, aqui R$10 para mim não dá. Cobra mais. Mas eu não vou pegar esse trabalho. Será que não? Sabe? Será que você... Então, você não está sabendo vender adequadamente o seu trabalho e agregar valor. É que nem a gente fala, existe o cafezinho de R$1 que você toma ali no bar, existe o café da Copenhagen, que você vai lá, tem tempinho, a gente não vai nadar. A gente gostava muito, mas você vai gastar o quê? R$20, R$30 num café? Não sei, estou por fora.
Paguei R$ Mas 7 hoje em uma água, lá na Feicom. A mesma R$ 7. água, a mesma água que eu compro no mercado por 80 centavos. R$ 7 na Feicom. Então, assim, será que você está se valorizando? Você não tem que, de novo, se nivelar por baixo. Você tem que entender os seus custos próprios. O meu custo, certamente, é diferente do custo da Larissa, que é diferente do Gabriel, que é diferente de qualquer outro profissional. Entende seus custos, veja aquele trabalho, coloca uma partida mínima para você trabalhar, porque você sabe que se você pegar uma metragem, mesmo se você cobrar R$ 10 o metro, que seja, se você achar conveniente que seja assim, pelo menos você não vai levar prejuízo. E o que vier acima daquele teu valor de despesa, o que vier para cima é lucro, tá? Mas não se prenda no que os outros estão fazendo. Engraçado que muitas vezes a pessoa fala: ah, mas minha cidade é pequena demais, ah, minha cidade é grande demais, ah, que... Enfim, Sempre tem a sempre vai ter desculpa, né? sempre vai ter uma desculpa. Uhum. Tem mais É alguma... exatamente, é exatamente isso. E é o que a gente comentou na live também, né? Eu, por exemplo, apresentei uma proposta que ficou mais alta do que 2 engenheiros. E ela fechou comigo. Ela preferiu fechar comigo, ela confiou em entregar esse processo na minha mão. É uma aprovação de imóvel comercial que a gente vai começar a fazer. Então, assim, o cliente, quando o cliente ele quer qualidade, ele não está tão preocupado com o preço, com o valor, né? Não, ele está preocupado com o valor, que é o que você entrega, e não com o preço que você vai cobrar. Então, se o Gente, cliente ele que realmente quer qualidade, quer resultados, porque essa minha cliente ela já vem frustrada. Ela já contratou 2 profissionais e os 2 não conseguiram fazer uma aprovação aqui em Santos. Então, eu apresentei uma confiança para ela que eu iria conseguir fazer a aprovação e por isso que ela resolveu me contratar. Mas o meu valor não estava muito baixo. Não estava no mesmo preço que os 2 engenheiros cobraram. Então, eu acho que isso também depende muito, né? Você tem que ponderar isso. O valor que você entrega para o seu cliente, né? top. Não, é isso mesmo. Você saber o que você... Eu não posso falar do trabalho dos outros, eu posso falar do meu trabalho, né? Sim, E é isso, gente. A gente saber trabalhar, saber não só vender, mas saber entregar também o negócio adequadamente, né? E você fazer um negócio com responsabilidade para o seu cliente e para você também, né? Você vai fazer um negócio só por hobby para falar que você está trabalhando? Você está pegando trabalho, assumindo responsabilidade. Para troco de quê? Para chegar no final do mês você não poder sair com o namorado, com a esposa para jantar, você não olha, poder. a meta do Igor é 10K, né? Cara, eu Para os seus coloquei alunos. 10K porque eu quero, assim, ser bem honesto contigo. Eu não quis colocar um valor maior para não assustar, parecer um negócio muito distante demais, tá? E eu vejo que, assim, é uma realidade, de novo, que a gente fala, né? A referência. É uma realidade que eu vejo que não é uma realidade de muitos profissionais. Eu mesmo já trabalhei, Larissa, né? Muitos anos eu não tinha um rendimento legal, né? Trabalhava, chegava no final do mês, passava perrengue para pagar com o cartão de crédito, né? Então, plano de saúde, pagar mais, né, as despesas que a gente tem. E assim, eu acho que já é uma meta que muita gente vai conseguir atingir fazendo esse treinamento, bater os 10K e aí depois a pessoa conhecer, encorajar, pegar, ter uma motivação ali de atingir esse marco, né? Eu acho que depois a pessoa dali para cima, aí é questão só da pessoa se empenhar mais e dedicar mais e poder ter resultados melhores, né? Sim. O que a gente fala, Larissa, eu no escritório, eu estou trabalhando praticamente de terças-feiras e sextas-feiras, que eu fico voltado pro escritório. E hoje, trabalhando 2 dias por semana, eu tenho rendimento melhor do que eu tinha quando eu me matava e virava a noite projetando. Sim, porque você virou a chave, né? Você hoje é um estrategista. Então você pensa mais em fazer dinheiro do que ficar no operacional. Sim, e outra, gente, não tem vergonha nenhuma em falar da gente ganhar dinheiro, né? Isso daí é necessário para o mundo que a gente vive, Ferramenta, né? né? Tá? Então não é dinheiro por dinheiro, a gente. Eu acho que eu sou muito discreto, a gente nem posta nada da nossa vida, né, Dani? Na internet, ficar falando e tal. Por quê? A Sim, gente está aqui não é para ficar
mostrando, ficar... Não, nosso objetivo aqui é ensinar né, a gente ter essa proximidade. Eu entendo que muitas pessoas estão passando hoje em dia que se alguém tivesse... Clarice, eu gosto muito de pensar assim, se eu tivesse alguém que tivesse, né, na minha posição, me falasse com o Igor de 15 anos lá atrás, né, passasse esses pontos, desse essa virada de chave, com certeza hoje eu estaria em outro patamar também. Né? Mas assim, é importante as cabeçadas que a gente dá na vida para a gente aprender. Mas também é importante você ver quem que já deu cabeçada, tá te falando aqui na internet, para que você também não tenha que dar a sua própria cabeçada, né? Vê lá, o Igor já tem 15 anos, já tem uns cabelinhos brancos aqui. E foi para regularização, opa, por que será? Né? Não foi à toa. Sim, já passou pela experiência, né? De trabalhar Sim. com projetos, de trabalhar com obras. Sim, sim. Pessoal, Larissa, é isso. Acho que a gente já passou um pouquinho aqui de 1 horinha de live também, mas, poxa, Quer é um prazer responder se sobre a deixar eu... parceria? Oi, desculpa? Quer responder sobre a parceria? Desculpa, não vi que tinha pergunta aqui. Gente, eu dilatei minha pupila hoje, eu fui no oftalmo. A Larissa tá vendo aqui as mensagens, a esposa tá aqui do lado também para ver se chega alguma coisa. Mas vamos lá. A pergunta que veio, Larissa, você pode... Então, teve uma pergunta que estava lá no começo, agora eu não consigo visualizar. Porém, ela perguntou como que funciona esses casos de parcerias, né, em outros estados. Porque no começo da live eu falei que eu faço parceria também em outros lugares, em outras cidades, em outros estados. Eu posso até dar uma breve explicação aqui e eu passo para ti. Você também explica, porque eu sei que trabalha também em parcerias assim, né, em outros estados também. Mas, geralmente, antigamente fazia parte de prefeitura também, em outros estados, em outras cidades. Porém, hoje, como o meu foco é escalar mais um escritório aqui na Baixada Santista, porque tem um déficit, né, de profissionais habilitados, principalmente aqui em Santos, por ser muito burocrático, então eu estou 100% focada aqui. Então, eu estou evitando pegar parcerias em outros locais, que não sejam na Baixada Santista, por conta disso. Por quê? Porque você precisa entender como que funciona a prefeitura daquele município. E para isso, tem que ter um tempo, estudar o código de obras, né, a lei de desocupação do solo. Então, o que eu consigo fazer hoje são consultorias e não parcerias mais. Porém, a parte do Corpo de Bombeiro, que é em todo o estado de São Paulo o único jeito, eu consigo fazer parcerias. Então, eu consigo atender uma pessoa que ela está longe, né? A gente consegue, tanto que eu fiz uma parceria esses dias mesmo com uma profissional que eu admiro bastante. E a Samara, não sei se você conhece, a gente conseguiu fazer ali um CLCB de uma forma online. A gente abriu a reunião, fui ensinando ela, mostrando como que faz, e a gente fez uma regularização ali no CLCB. A parte de Receita Federal também não muda, então a gente consegue fazer em parceria. Agora, a parte de prefeitura, que é um serviço que eu estou evitando fazer em parcerias por conta disso. Talvez uma consultoria, mas é um serviço que eu estou evitando pegar porque eu estou muito focada em escalar o escritório aqui na Baixada Santista. Agora eu passo para você como que você faz aí a parceria também. Perfeito, é isso mesmo, tá, gente? Quando a gente fala prefeitura, e olha só que engraçado, muito arquiteto, muito engenheiro acha que só mexe com prefeitura. Eu conheço de monte, assim, ó. Pessoal que não mexe com Receita Federal, não mexe com registro de imóveis, não mexe com outras partes. E eu falo, o gargalo todo da nossa profissão é justamente a prefeitura. Cada prefeitura funciona de um jeito. E como a Larissa falou perfeitamente, você tem que entender qual que é quais são as regras do jogo daquele local em relação à legislação, né, o zoneamento, as taxas, a sua inscrição profissional. Né? Então, são algumas coisas ali que você tem que verificar que às vezes podem inviabilizar o seu processo para você pegar um serviço. Eu falo até mais. Eu já parei no escritório uma vez, eu parei uma estagiária, uma semana, eu falei para ela, olha, senta aqui, entra no site, pega e tal, pesquisa para mim para ver o que pode. Uma semana a menina ficou para fazer esse trabalho. Eu tenho certeza, né, pelo perfil dela, que ela não ficou lá, né, jogando joguinho e depois só vinha quando... Era uma semana para ver formato de apresentação do projeto. Tem prefeituras que pedem notas específicas, isso é muito comum, legendas específicas. Cada cidade tem uma regrinha diferente. Então, quando surge um trabalho em outra localidade, a gente sempre ou recomenda para o cliente contratar um profissional naquela região, ou então a gente faz esse link. Tá? O que a gente faz com esse link também? E isso daí eu tenho alguns profissionais arquitetos, engenheiros, que eu passo para eles trabalhos naquela região onde eles atuam
que ele já tenha toda a familiaridade, já tem inscrição municipal, já tem mesmo até o conhecimento com o pessoal lá dentro da prefeitura, né? Que isso daí facilita, não adianta falar que não. Muito. E aí, em contrapartida, ele me passa o que eu falo que é o filé, Receita Federal e Registro de Imóveis hoje é basicamente a maioria dos meus processos que eu estou atuando. Ah, Igor, mas e prefeitura? Prefeitura eu atuo aqui na minha cidade e as cidades vizinhas. São cidade de São Paulo, eu estou a 60 quilômetros, Larissa. Então, assim, 40 minutos a gente tem em São Paulo, né, Dani? Daqui. É perto, 40 minutos. Sim. Teve um processo que eu peguei numa subprefeitura que o pessoal complicou a vida. Fui lá 8 vezes, Larissa, sem sacanagem. Cada vez que eu ia, eu voltava com uma informação diferente. Conclusão, eu estava com esse processo aqui, eu entrei em contato com o arquiteto, ele resolveu para mim rapidinho. Ou seja, quando chega projetos para mim de São Paulo, hoje eu até sei o caminho das pedras de como a gente regulariza. Só que assim, é um cara que ele me passa tanto, mas tanto trabalho de Receita Federal, registro, né? Enfim, que assim, gente, uma mão lava a outra, né? Um ajudando o outro, eu passo para ele esses processos, que também eu não tenho meu custo de deslocamento, se eu vou para São Paulo, por mais seja, dependendo de onde vai, pode ser 40 minutos ou pode ser 2 horas, né? Então, assim, para eu fazer um levantamento, para eu fazer algumas questões, para mim, eu já passo para frente e pego o filé, né? É assim que eu trabalho com parceria. Tá? Então, Agora, igual eu faço também. agora, parcerias também, gente. Não é somente com arquiteto e engenheiro de outra cidade. Você pode fazer parcerias com advogados aí da sua região. Você pode fazer parcerias com corretores imobiliários, né? Você pode fazer essa parceria aí com outros profissionais também. E uma mão lava a outra. Você vai regularizar a casa, o corretor vai te passar uma casa para regularizar, mas ele também vai poder vender essa casa financiada com valor maior, né? Um advogado, ele vai te passar ali um processo para você fazer uma regularização de uma construção, prefeitura ou na Receita, que seja. Porém, pode ser que você identifique em algum cliente que chegar uma necessidade de fazer um processo de uso capião ou de uma retificação judicial, né? Quando não é possível fazer administrativamente. E aí, justamente isso, uma mão lava a outra, todo mundo se ajuda, né? E é uma troca, né? Você tem uma troca ali de clientes, de cartela de clientes, né? As parcerias. Não só com profissionais, não só com engenheiros e arquitetos, realmente. Contadores também é uma ótima parceria até para a questão de AVCB, porque eles alugam imóveis comerciais, então eles precisam, né, ter o AVCB para poder tirar o aparato de funcionamento da empresa. Então, é um leque muito grande, né, que você consegue fazer parcerias e ter essa troca ali de clientes. Larissa, eu vou aproveitar aqui, dando spoiler, tá? Eu falei que eu não sei se eu poderia falar, mas eu estou em desenvolvimento, isso daí já está acontecendo, de uma plataforma, um site voltado para profissionais de arquitetura, de engenharia, para demandas, né? Quando você tem uma demanda em outra localidade, você tem profissionais que estão capacitados ou para aquela determinada localidade ou então por uma determinada especialidade. Tá? Isso daí a gente não tem hoje ainda aqui no mercado. Estou falando aqui, né, de primeira mão assim, mas esse negócio já está saindo, a gente vai ter novidades aí por perto, né, para a gente poder começar a qualificar também o nosso mercado de construção, né? A gente poder se facilitar. Eu acho que é uma ferramenta aí que vem para ajudar muito, suprir uma demanda reprimida, porque é uma dor geral de todos os profissionais, essa questão de trabalhar em outras localidades, justamente por essa especificidade que tem em cada local, né? Sim, sim, porque às vezes aparece um serviço ou outro em algum outro lugar que eu não atendo e eu preciso de algum profissional que atue ali. Eu não quero também deixar o cliente que entrou em contato comigo na mão. Às vezes até um cliente que mora aqui tem um imóvel lá. E aí ele quer que eu faça a regularização para ele. Só que eu não tenho conhecimento daquela prefeitura. Então é bom a gente ter essa gama de profissionais de contato, né? Acho super válida essa ideia também. Você falou que já está em andamento, né? Acho bem bacana, porque a gente vai conseguir suprir essa necessidade de muitos clientes também. Show. Muito Show de bacana. bola. Show de bola. Parabéns pela isso, ideia e pela Larissa. iniciativa, gostei. É isso aí. Tem mais alguma pergunta, gente? Aproveita Parece que agora. não. A gente já está aqui nos momentos finais
da nossa live, né, Larissa? Tá, mas Isso. Se tiver alguma Fechou pergunta, a aqui. gente manda aqui pra gente, que a gente já responde vocês. Gente, show de bola. Dúvidas sobre Larissa, já precificação, vou. ABCD, regularização. Se chegar alguma coisa aí, a gente volta, tá? Mas, Larissa, Fechou. eu quero muito te agradecer mesmo, tá? Por você topar esse bate-papo aqui comigo, né? Eu conheço você só aqui pelos meios digitais, né? Sim. Mas de vez em quando a gente desce para Santos, a gente combina aí de tomar uma água de coco lá na praia, né? E, enfim, Fechou. mas acompanho o teu trabalho, gosto muito do teu trabalho, né, de você ver da forma que você está fazendo e ter o reconhecimento também aí do seu trabalho, né, porque é mais do que merecido, porque você põe a mão na massa mesmo, faz acontecer, não espera cair do céu, né, que eu vejo muitas vezes as pessoas não conseguindo entrar porque elas também não fazem por onde, né? Então, assim, mais do que merecido, eu fico muito feliz, é sempre um prazer ter você aqui. E sempre que quiser bater um papo comigo também, a gente está super aberto, esse canal aqui está super à disposição sua. Você é de casa aqui, tá bom? Ai, obrigada, Igor. Imagina, eu que fico muito feliz pelo convite, muito especial. Eu tenho um carinho muito grande, né, por você, pelo profissionalismo que você tem. Então, é uma honra participar aqui da sua live. Fico muito feliz pelo convite mesmo. Espero que a gente tenha conseguido entregar vários insights, né, e várias ideias também para as pessoas, compartilhando aqui os nossos conhecimentos. Espero que tenha virado uma chavinha na cabeça também das pessoas que assistiram essa live aqui no ao Legal. vivo e quem vai assistir no gravado também, né? E com certeza quem entrou aqui pela Larissa já vai me seguir lá né, no Instagram. Pessoal também que Isso, já entrar aqui, essa segue o live vai Igor. ficar gravado, segue a Larissa, que é uma profissional muito bacana. Ela posta muito conteúdo na internet, mostra um pouco do que ela faz no dia a dia dela. Se você tiver a Larissa como inspiração aí para você começar a atuar na área, você pode ter certeza que é sucesso. Tá bom? A responsabilidade, hein, Larissa? Agora, se não para não, tô falando pro pessoal te usar de modelo. Agora eu vou ter que continuar postando, não posso É, fugir. tá certo. Gente, então é isso. Ai, Samara, um beijo. A Samara foi minha parceira que eu fiz com ela, o CLCB. Ah, show, Entrou você aqui na comentou aqui na live. live. Show de bola, Samara. Obrigado pela participação. Gente, e é isso, tá? Obrigado. Muito boa noite. Fiquem com Deus. A gente tem live toda quarta, todo sábado aqui no Instagram, tá? E agora a gente está com uma agenda de lives bem bacana. Então a gente vai começar sempre a trazer algum convidado, trazer sempre Então, muito conteúdo para vocês. E a gente faz isso de coração aberto, que de fato a gente quer melhorar o mercado como todo, né, mercado de engenharia e arquitetura, mas também a gente conseguir viver melhor dessa nossa profissão, né? Não adianta a gente só fazer pelos outros, melhorar o externo e o interno aqui a gente mesmo ficar para trás. Então a gente saber se valorizar, se posicionar, saber trabalhar com responsabilidade e, enfim, todo mundo ganha. Legal? Então é isso, Larissa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Você falou alguma coisa, né? Então manda um tá, beijo tchau. pra Dani. Aí Tchau, a Dani, Dani. aí, ó, a Dani já falou aqui que não. Nossa, Ela não tá quer bom. aparecer. Não, não quero, não gosta. Tá bom, gente. Com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, abraço.